Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Algumas sagas são muito confusas, tem filmes que não se conectam muito bem com outros, tem teorias que a gente fica tentando entender onde é que vai entrar, mas nenhuma saga é tão confusa quanto Cloverfield, que tem até filme que não faz parte da franquia, que tem gente que tenta colocar junto. Uma foi a história, homem. Mas hoje a gente vai entender melhor essa história e finalmente faremos uma conexão entre esses filmes. Então apague as luzes do seu quarto e abra a sua planilha de Excel aí novamente, porque está começando a última parte da saga Cloverfield aqui no canal Piuí. É difícil entender a saga Cloverfield, mas entender você que não deixa like no canal Piuí, isso não tem como entender de maneira nenhuma. Por que você faz isso? Você não gosta da gente? Não gosto. Ah, é, então tudo bem. Mas se não gosta, deixa um dislike, só deixa alguma coisa. No primeiro vídeo da saga, a gente viu que a Paramount comprou um roteiro que se chamava O Porão, jogou na mão do J.J. Abrams e eles acabaram transformando em Rua Cloverfield 10. De uma forma meio nada a ver, acabaram juntando lá com o Cloverfield Monstro e fizeram uma sequência, que não continua muito bem, porque o primeiro filme tinha monstro, esse aqui tinha alienígena, então, sei lá, não conecta muito bem, mas meio que é da mesma saga, né? Acontece que nessa mesma época, além de comprar o roteiro de O Porão, a Paramount também comprou o roteiro A Partícula de Deus. E aí entrou em ação novamente o rei da matação, J.J. Abrams. Engembração, né? Que olhou essa história e pensou assim, cara, eu posso fazer uma gambiarra aqui, e ele foi lá e fez. Ele não pode se safar de novo! O problema é que a Paramount estimava para a produção desse filme um valor ali entre 5 e 15 milhões de dólares. Só que ele acabou custando 45 milhões de dólares. E quando os executivos da Paramount viram o produto final, eles chegaram à conclusão que esse filme não se pagaria. Eles tomariam um grande prejuízo lançando isso nos cinemas. Foi aí que surgiu a queridíssima Netflix, que ofereceu 50 milhões de dólares para poder levar esse filme diretamente para o seu streaming. Dessa maneira, a Paramount se livrou de um prejuízo, e esse prejuízo seria grande, e a Netflix conseguiu estrear com exclusividade no seu catálogo o terceiro filme da saga Cloverfield. Lançado em 2018 com direção de Julius Onah, que não possui nenhum projeto relevante na carreira, e com o roteiro de Oren Uziel de Mortal Kombat e Doug Young de Star Trek Sem Fronteiras, o paradoxo Cloverfield se passa em 2028 e mostra que a Terra está sofrendo uma crise energética sem precedentes. É tipo São Paulo 2023, entendeu? Deu 3 dias de chuva, um calorão, todo mundo ligou os ar-condicionado, já era, a cidade ruiu. Tá testando um pouquinho a minha sanidade, a situação atualmente. A esperança da humanidade é o acelerador de partículas Shepard, que seria capaz de gerar energia infinita. Só que para isso ele precisa ser testado e ativado. E é justamente para isso que é lançada ao espaço a estação Cloverfield, que possui ali entre os seus tripulantes a nossa protagonista Hamilton, o alemão Schmidt, o russo Volkov, a chinesa Tan, o americano Kiel, que é o líder dessa equipe, o irlandês Mandy e o brasileiro Monk Acosta, porque os roteiristas não se deram nem o trabalho de procurar um nome brasileiro. Como que é possível eles serem tão burros assim? Acontece que, segundo o conspiracionista Max Stamper, fazer esse teste desse negócio de partículas e tal pode acabar fazendo uma ruptura no espaço-tempo e fazer o tal do paradoxo entre o passado, o futuro, o presente, e isso poderia até trazer criaturas monstruosas para a Terra. This experiment could unleash chaos, the likes of which we have never seen. E essa explicação realmente parece que eles colocaram ali só para alguém tentar entender, como é que o primeiro filme e aí tem um segundo vai se conectar nisso aqui. Essa explicação vagabunda aí no meio. Paradoxo Cloverfield, linhas do tempo, portais em tudo quanto é canto. Tá dada a explicação. Foi lá, eles marcaram o checklist. Check, conectei. E sabe o que é bizarro? Porque não é uma explicação que tem algum tipo de esmero científico, entendeu? Vai mudar o passado com o presente. Isso seria uma coisa, mas não. É mudar o passado com o presente com dimensões paralelas atraindo monstros. Caraca! Trabalho porco. Mas não tem muito o que fazer, pode até ser que alguns autores considerem isso algo muito arriscado, só que a Terra precisa dessa energia. Então a estação Cloverfield vai até o espaço, realiza o seu primeiro teste, que falha, e aí eles passam outros 2 anos trabalhando até realizar um novo teste, que esse sim
Dá errado de novo porque gera uma grande explosão na nave. Só que o problema não é nem essa explosão, porque eles conseguem conter a situação. No entanto, eles percebem que eles foram parar do outro lado do Sol e que a Terra simplesmente desapareceu, assim como a bússola da estação Cloverfield. E aí eles começam a investigar a nave, tentando descobrir o que aconteceu, e aparentemente aquilo que Mark Stamper disse fazia sentido. Parece que eles viajaram para uma outra dimensão. E isso se comprova quando eles encontram ali no meio da nave, nas entranhas da nave, uma tripulante que não pertenceria àquela nave, mas que pertencia àquela nave em outro universo. E aí eles vão lá, encontram uma foto, falam: peraí, essa menina estava com a gente aqui, mas na verdade é uma outra tripulação, o que aconteceu? Tudo se misturou? O que está acontecendo? Essa mulher é a Jensen, que fala que ela estava na estação Cloverfield, que caiu, e ela foi a única sobrevivente que de alguma maneira foi parar ali no meio da parede dessa outra estação Cloverfield, nessa outra dimensão. Ela inclusive fala que é muito amiga da Hamilton, que lá no universo dela não foi até o espaço na estação Cloverfield, mas ficou em terra, curtindo seu marido e seus 2 filhos, porque a Hamilton tem todo um drama envolvendo a morte dos filhos dela, que acabaram falecendo devido a um incêndio que ela causou por conta de um sistema de aquecimento da casa. Essa subtrama tem a profundidade dessa mesa aqui, então ela só nos é falada algumas vezes e ela sempre aparece em momentos-chave do filme para atrapalhar o andamento das coisas. Aliás, a gente também vê na linha do tempo principal que o marido da Hamilton ficou na Terra e agora ele está sobrevivendo porque a Terra está passando por várias dificuldades. Depois daquela explosão da nave, algumas coisas estranhas estão acontecendo na Terra, então ele encontrou lá uma garotinha, ele começa a proteger ela em terra, então a gente vai ter várias cenas dele indo de um lado para o outro com essa garota. E como o Léo falou, essas cenas não servem para nada, né? Serve para de alguma maneira ter essa conexão com o monstro, entendeu? Mas claramente é algo que precisava ser cortado e só serve para inchar um roteiro extremamente problemático. Papo super profundo, cara. Mas vamos seguir adiante porque não é só o aparecimento de uma nova tripulante que acontece naquela nave. Várias coisas bizarras passam a acontecer. E uma delas está relacionada ao russo Volkov, que começa a se sentir meio mal, que começa a pensar que tem alguma coisa dentro dele, e de fato tem, porque de repente tem um colapso, começa a vomitar vários vermes e acaba morrendo ali. Já o irlandês Mandy acaba tendo seu braço absorvido pela nave. Ele começa a tentar tirar o braço, não consegue. Daqui a pouco o braço dele desaparece e ele fica lá com um cotoquinho. Mas daqui a pouco o braço dele aparece sozinho, se mexendo. E aí eles falam: o que vamos fazer com esse braço trapalhão? O que vamos fazer com essa mãozinha da família Adams? Larga na mão dele uma caneta. E aí ele vai lá e escreve: abram o russo. Aí quando eles vão abrir o corpo do russo, tem a bússola da nave lá dentro. José. Ou seja, assim, esse negócio do paradoxo Cloverfield, misturar dimensões e tal, é uma desculpa safada que o J.J. Abrams utilizou para poder botar qualquer coisa. Qualquer coisa que ele quiser, ele pode colocar porque, é paradoxo, é dimensão paralela, então vale tudo. Não precisa fazer sentido, entendeu? Tipo, quando tu para pra pensar, é um braço que tá se mexendo sozinho, escrevendo, qual que é a consciência desse braço, o que é isso, entendeu? É tipo um episódio de Rick and Morty, sem a parte de ser engraçado. Você é um idiota do cara. Esse filme, teoricamente, seria a explicação para todos os outros, né? Aconteceu algo em uma linha do tempo em 2030, que foi a ativação do Shepard. Isso abriu vários portais e acabou influenciando outras linhas do tempo. Então, lá em um outro universo, chegou um monstro em 2008. Lá em uma outra situação que se passava em 2016, não necessariamente no mesmo universo, chegaram outras criaturas. O problema é que essa explicação anula boa parte do que alimentava o mistério dos 2 primeiros filmes, porque a gente precisa lembrar que esses filmes sempre tiveram uma grande campanha de marketing e um tom de conspiração em volta deles. Por exemplo, quem ia mais a fundo nesses materiais promocionais do filme acabava conhecendo a tal da Tagruato, que era uma companhia que atuava com pesquisas genéticas, tecnologia e extração de petróleo e minerais no fundo do mar. Foi justamente nessas extrações que eles acabaram encontrando o tal néctar do leito marinho, que até foi transformado pela Tagruato em uma bebida, o tal do sluxo. E lá o Rob do primeiro filme, Cloverfield Monstro, lembra que ele estava indo embora? Ele ia trabalhar nessa companhia.
E o que realmente importa é que esse néctar do leito marinho era o alimento de uma criatura que vivia ali nas profundezas do oceano e que acabou sendo acordada pela Tagroato. Essa criatura seria o monstro Cloverfield lá do primeiro filme. Quem também trabalhava na Tagroato era o Howard do segundo filme. Só que nesse caso ele trabalhava mais na parte dos satélites e tal. Ele até comenta que ele tinha experiência com isso, é por isso que ele também conhecia um pouco sobre militarismo. E assim, indo um pouco mais a fundo nessas informações, a gente descobre que ele inclusive havia sido eleito funcionário do mês dessa empresa pouco tempo antes de acontecer todo aquele caos do filme Rua Cloverfield 10. O que dá a entender que o trabalho dele com satélites de alguma maneira pode ter permitido contato com raças extraterrestres, o que teria aí sim resultado em toda aquela tragédia que a gente viu no segundo filme. Não entendi nada. E aí, no terceiro filme aí, Paradoxo Cloverfield, a Tagroato estava fazendo satélites. Não, na verdade não tem nada a ver, porque nesse terceiro filme aqui, basicamente eles pegam todas essas teorias e jogam por água abaixo. Eles meio que colocam essa solução preguiçosa de fazer um paradoxo temporal e juntar várias dimensões diferentes. E aí fica muito fácil, porque como eu falei antes, tudo é possível, entendeu? Um braço pode funcionar sozinho, um monstro pode entrar na Terra, um alienígena pode entrar lá, e assim não dá nem pra saber se é o mesmo universo. O Howard vive no mesmo mundo que o Rob? Talvez não. O Howard, inclusive, tem o sobrenome Stumbler, que é o mesmo do conspiracionista que a gente vê aqui nesse filme. Então, assim, de modo geral, o Paradoxo Cloverfield adota uma explicação muito simplória para todas as coisas, que é o famoso rombo na linha temporal, e aí passa coisa de lá, passa coisa de cá, mas, apesar de ter essa resposta simplória, esse filme jamais consegue ser simples. É impressionante como o roteiro é ruim, como ele consegue se perder a todo momento. Esse filme é muito desconjuntado. Eles trazem, primeiro, várias dessas situações que a gente não pode se questionar. Por que que o braço separou do cara? Por que que o braço sabe escrever? Por que que esse cara, o Mandy, aceitou tão bem que ele está sem um braço agora? Ele nasceu o braço e ele tá vivendo normalmente, parece que é segunda de manhã. Tá tranquilo, tá favorável. A direção do filme também é muito infeliz, porque eles não conseguem adotar um tom. Então o Mandy é um personagem piadista em um filme onde claramente o humor não tem espaço. Esse filme aqui não tem espaço para humor e esse personagem horroroso fica fazendo piadinha pra lá e pra cá. Cara, é impressionante como parece que 10 mãos amputadas se juntaram e escreveram o roteiro desse filme. Porque as coisas elas não se conectam, elas não funcionam e a jornada é extremamente desagradável, já que o filme ainda tem um roteiro inchado, fica mostrando pra gente o drama pessoal da Hamilton sem jamais se aprofundar nisso. A gente fica vendo o marido dela na Terra, indo de um lado pro outro. A gente tem essa tripulação completamente ausente de carisma. Cara, é um filme muito ruim. Esse filme aqui, se ele não tivesse o nome Cloverfield, jamais ele estaria sendo mencionado em qualquer lugar do mundo. Jamais, 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 jamais. Schmidt diz que é possível reverter tudo se eles reativarem o Shepard, então eles tentam fazer isso, só que novas coisas bizarras acontecem. Tem uma inundação do nada que acaba matando a chinesa Tem, o Mundi, o piadista, é morto por uma misteriosa explosão e o líder da missão, o tal do Kiel, ele se sacrifica para poder consertar uma parte da nave. E até, como o Léo falou antes, dos vários gêneros que esse filme tem, porque ele é comédia, às vezes ele é meio terror, aqui tem uma parte meio heróica. Tem até uma trilha sonora que parece de filme de herói, dele pulando e tal, dele tentando fazer uma conexão. É bem paia, né? Cara, isso aí é muito paia, desculpa. Bom, o fato é que os sobreviventes conseguem consertar o Shepard e quando eles vão reativar, a nossa querida Hamilton decide que ela vai ficar naquele universo porque lá os filhos dela estão vivos. Porque lá não aconteceu aquela treta dela ligar o aquecedor, então eles estão lá e ela quer ver. O que é bizarro, tá? Porque nesse universo a versão dela também tá viva, né? Então o que ela pretende fazer? Eu não sei. Ela pensa assim, ó, quem tá na minha dimensão, eu não tô nem aí pra aquele meu marido de merda e quem tá aqui também, porque eu vou ferrar a cabeça de todo mundo aparecendo lá embaixo e é isso aí, entendeu? É uma bagunça do caramba. Só que quando o Shepard tá pra ser ativado, a Jensen, aquela mulher misteriosa, ela acaba pirando o cabeção, ela nocauteia a Hamilton, mata o Monk. Não, nosso astronauta, cara. Aliás, por que eles não levaram o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, ia garantir pelo menos um sono melhor pra todos os tripulantes da estação Cloverfield? Sabia que a gente tem um astronauta brasileiro só porque a gente trocou o ET de Varginha
com os americanos. A gente levou o corpo de Varginha para eles. E em troca eles nos deram um astronauta brasileiro. Foi uma boa troca, pois hoje todos estão aí dormindo com a tecnologia da NASA em suas camas. Mas vocês aí, o traveiro da NASA não é da NASA mesmo, né? Depois de matar o Monk e nocautear a Hamilton, ela ainda mete uma bala no Schmidt. E a ideia dela é o seguinte, ela quer manter esse negócio do Shepard no universo dela, porque o universo dela precisa de energia, entendeu? Ela só quer salvar os dela. Os verdadeiros eu sei quem são. Mas a Hamilton consegue retomar a consciência, consegue parar a Jensen e decide melhor. Ela não vai ficar naquele universo ali, ela só vai usar o tempo dela para mandar uma mensagem para a versão dela daquele universo com os seguintes dizeres: cuidado com o aquecedor, tá? Contrata um especialista nisso aí. Não vai fazer que nem o Gugu, tá? Gugu. Resolve as coisas com o profissional, porque senão seus filhos podem morrer. Coisa que não faz o menor sentido, porque se naquele universo ela não foi pra nave, não vai ter esse lance de aquecedor, entendeu? Porque não é o mesmo universo. Ela não tem como saber que vai ter isso, né? É muito confuso, assim. Tipo assim, eu suspeito que uma versão dela, daquele universo, mandar uma mensagem pra ela, tem o potencial de destruir a cabeça dos filhos dela e dela também. Não é como se ela estivesse voltando ao passado, e somente ao passado, pra falar assim, minha amiga, não liga isso aqui porque vai dar merda, entendeu? Não, ela está indo para outra linha temporal, onde não tem como saber se isso vai acontecer, não tem como saber se ela mora na mesma casa, não tem como saber absolutamente nada. Mas esse filme é completamente ausente de lógica, então a gente nem pode ficar se perguntando muito, senão a gente enlouquece. Esquece essa merda aí, porra. No final das contas, ela acaba matando a Jensen, que tava muito maluca. Eles conseguem ali, o nosso querido Schmidt levou um tiro, mas não morreu. Consegue ligar o Shepard, voltar pro mundo original deles, pro universo original deles. E quando eles estão voltando pra Terra, a gente acha que vai ter esse reencontro. E o reencontro é incrível, tá? Ah, eu queria ver a Hamilton e o marido dela, cara. Como eu queria ver essa cena. Meu sonho. Eles estão chegando ali na atmosfera da Terra, eles vão chegar, vai ter esse reencontro. Aí vem um monstrão, aparece do nada. E aí é aquele negócio que, tipo assim, agora a Terra tem um monstro. Teoricamente, esse monstro seria o mesmo do primeiro filme, porém agora ele está adulto. Essa é a explicação, já que esse filme aqui é uma grande porcaria, que o melhor que a gente faz é ignorar completamente ele e aproveitar os dois primeiros, que são bons filmes. O Paradoxo Cloverfield teve ali seu custo em 45 milhões, a Paramount recebeu 50 da Netflix, então para Paramount foi bom, tá? Deu certinho. Para Netflix, acho que talvez, porque eles anunciaram um filme do Super Bowl e logo depois já tinha o filme disponível, então muita gente deve ter apertado o play lá para assistir o filme. Mas assim, ele morreu uma semana depois porque o filme é ruim, né? Cara, esse filme, eu acho ele um filme muito ruim. Tem muita gente que até que aprecia algumas coisas e tal. Eu acho ele horroroso e quando eu comparo com os primeiros dois, eu acho ele podre, entendeu? Pra mim é um filme de ficção científica genérico, ruim, desconjuntado, com um roteiro totalmente bagunçado e inchado, porque tem muitas situações aqui que não precisariam existir. Esse filme é praticamente um episódio de Black Mirror que deu errado, entendeu? Muito errado, e se ele não tivesse Cloverfield no nome, repito, a gente nunca falaria sobre esse filme, porque ele não tem absolutamente nada que o faça especial. Pontos positivos do filme? A produção é interessante, a trilha sonora é boa e tem esse final com o monstro que é um anticlímax que eu acho interessante, é bacana, mas assim, é só isso também, né? Porque todo o resto, os personagens são ruins, as situações são ruins. É muito decepcionante. Que porcaria! Até aqui, Paradoxo Cloverfield é o último filme dessa saga. Acontece que o J.J. Abrams e seus amigos adoram escrever vários filmes, né? Acontece que tinha um tal de Billy Ray, que é um bom autor de filmes de suspense e tal, que tava ali junto com o nosso querido J.J. Abrams. Eles escreveram um roteiro e olha só, a Paramount decidiu comprar mais uma vez. E aí, o que isso tem a ver com Cloverfield? De novo, não! Dizem por aí, na boca pequena, que esse filme seria o quarto projeto da saga Cloverfield. Só que, como o Paradoxo Cloverfield deu tão errado, eles teriam desassociado o filme da saga em um movimento de última hora ali. O J.J. Abrams já deu declarações falando que não, que isso nunca foi pensado, que esse filme não tem conexão com o Paradoxo Cloverfield e nunca deveria ter. É claro.
É claro. Mas foi ventilado durante o período de produção dele de que existiam conexões e os próprios fãs da saga Cloverfield começaram a traçar algumas possíveis conexões entre esse projeto e essa saga para tentar validar a ideia de que talvez ele realmente seria o quarto Cloverfield. E vamos ser sinceros, tá? O primeiro filme era um roteiro perdido que eles transformaram em Cloverfield Monstro. O segundo filme era um outro roteiro, não tinha nada a ver com nada, que transformaram numa espécie de continuação. O terceiro também, tá? Pegaram um outro roteiro, A Partícula de Deus, e tentaram engembrar para ser o terceiro filme. Então é bem provável que realmente eles trabalhem assim. Pega uma ideia ou outra, bota uma conexão porca aqui e ali e tenta conectar tudo. Então isso aqui poderia ser um filme de Cloverfield fácil. Será? I have full confidence in your skill in battle. Lançado em 2018 com direção de Julius Avery de O Exorcista do Papa e roteiro de Mark L. Smith de O Regresso e Billy Ray de Jogos Vorazes, Operação Overlord se passa em 1944 e mostra aquela famosa operação do dia D. Tem vários soldados americanos nos seus aviõezinhos tentando invadir a França ocupada pelos nazistas. Atenção! Começa agora uma teleaula de história do ensino médio. E um desses soldados é justamente o Edward Boyce, que está ali com seus colegas visando destruir uma torre de interferência de transmissões de rádio para permitir que os aliados se comuniquem enquanto está rolando aquela invasão. Ele quer restituir o WhatsApp. É isso aí, o pessoal tá mandando mensagem, fica o reloginho, a mensagem não vai, nunca tem dois risquinhos. E o azul nunca veio. E o azul nunca aparece. Volta com o WhatsApp por quê? Só que antes que ele consiga restabelecer essa conexão, o avião onde ele está é atingido e o Boyce vai parar no meio do mato. É justamente ali que ele é encontrado pelo especialista em explosivos Ford, interpretado pelo Wyatt Russell, e eles também localizam ali outros 3 soldados, porém um deles morre rapidinho ao pisar numa mina e assim... Ah, cara, e ele tava falando da história que ele escreveu um livro, cara, e ele morre. Infelizmente a gente nunca vai poder ler esse livro. Por que tá fazendo isso com a gente? Com a morte desse cidadão, sobram apenas 4 pessoas, que são o Boyce, o Ford e a dupla Tibet e Chase. Em solo, eles acabam encontrando a tal da Chloe, uma francesa que odeia os nazistas, obviamente, e que acaba mantendo esses soldados americanos na casa dela, que ela só fica pertinho daquela antena. E nessa casa também tem o irmãozinho dela, o Paul, e a tia, que tá toda deformada, toda bizarra, porque ela foi levada pelos nazistas, fizeram alguma maldade com ela e agora ela tá toda torta. Ai, que maldade, cara! O bacana é que esse filme aqui começa como um famoso filme de guerra, inclusive tem essa cena do avião sendo atingido, é da hora, tem uma boa direção e tal, mas assim, até metade dele é total um filme de guerra, como a gente já viu várias outras vezes. Alguns mistérios são pipocados, como essa tia que tem uma tosse que parece um cachorro com uma doença, mas a gente não sabe ainda o que tá acontecendo, né? E os americanos ali na casa da Chloe começam a botar a operação em jogo, porque eles precisam destruir a torre. Então, o Tibet e o Chase saem ali para dar uma averiguada na área e ver se eles encontram mais alguém do pelotão, enquanto o Ford e o Boyce ficam na casa, escondidinhos. E ainda bem que eles estavam ali, porque na sequência chega um grupo de nazistas fazendo uma ronda. E o líder deles, o tal do Waffner. Waffner, inclusive, que é interpretado pelo Michael Shannon da Shopee, né? A questão é que o Waffner não tá ali para investigar nada. Ele tá ali para abusar da Chloe, porque ele tem meio que um acordo com ela de que ele não vai levar o irmãozinho da garota embora desde que ela aceite ser abusada. Só que os dois americanos, o Boyce e o Ford, estão no sótão, começam a ver essa cena e o Boyce, ele fica com tanta raiva que ele não aguenta. Ele desce e rende o Waffner. E aí os dois amarram esse cara no sótão e começam a ficar preocupados, porque eles vão ter que ir até a torre e destruir tudo antes que os nazistas venham atrás do Waffner. Então o Boyce sai dali para encontrar o Tibet e o Chase para eles iniciarem logo a operação. O Boyce sai, começa a procurar ainda na região, só que acaba sendo avistado por um pastor alemão, já que eles são soldados alemães, então esse pastor cachorro é alemão. Todo pastor na Alemanha é um pastor alemão. É verdade. Nesse caso, o pastor alemão é alemão, é um pastor alemão. Sabe como é que ele late? É assim que ele late. Sabia? E daí o Boyce fica desesperado, porque tem um cachorro assim atrás dele. É um cachorro que late assim, é assustador. Mas ele consegue escapar do cachorro na caçamba de um caminhão, e esse caminhão acaba o levando até uma base secreta dos nazistas. E ele começa a averiguar essa situação, e lá ele vê um verdadeiro circo de horrores, porque tem pessoas pela metade, tem ali só uma traqueia e um rosto falando, e ele acaba encontrando também um amigo dele que estava prestes a ser usado ali como cobaia em algum processo maluco.
E o Boyce vai parar nesse local que fica dentro da torre inimiga e que na verdade é um grande laboratório de experimentos. Então ele vê o cara ali, ele vê aquela cabeça falante de alguma maneira. Ele encontra também uma seringa com um líquidozinho amarelo maluco. E tudo isso envolve essa seringa com uma substância alaranjada que seria o tal do alcatrão, o suco. Porque natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. O néctar, que logo a gente vai fazer essa conexão. Mas fato é que o Boyce vê uma seringa de bobeira, leva ela com ele e resgata esse americano. E aí ele volta até a casa da Chloe, onde encontra o Ford torturando o Waffner. Fuck you. E antes de ver essa tortura, aqui a gente pode fazer uma espécie de conexão com o universo de Cloverfield, porque antes a gente comentou sobre o néctar do leito marinho. Então pode ser que esse líquidozinho que ele encontrou aí tenha conexão com isso. É, uma das principais teorias envolvendo a Operação Overlord e a saga Cloverfield é que o soro seria feito justamente a partir do néctar do leito marinho. O que os fãs costumam debater é o seguinte: as tecnologias desse laboratório nazista, elas são um pouco avançadas para essa época. Então, poderia ter acontecido de algum tipo de tecnologia avançada ter ido parar nesse passado, nessa dimensão, ter caído nas mãos dos nazistas, que aí sim teriam utilizado isso não só para desenvolver o seu laboratório, mas também para criar o soro. Até porque, reza a lenda que no próprio Shepard havia o tal do néctar do leito marinho, então eles poderiam ter tirado dali ou então ter tirado de alguma criatura que teria sido encontrada, algum monstro que viveu no passado e que eles acabaram achando ali o corpo, entendeu? Inclusive o Waffner comenta mais na frente do filme que os franceses estavam em cima disso o tempo todo e não sabiam, porque muito provavelmente no solo ali da França, onde os nazistas estão, tinha esse néctar rolando. E só os nazistas conseguiram captar esse néctar e fazer o soro. É uma teoria legal, bacana, mas como a gente falou antes, o J.J. Abrams acabou negando tudo. E a palavra do J.J. Abrams a gente sabe que tem um valor absurdo, né? E qual é a sua, ô seu cafajeste ordinário? Bom, voltando à tortura, o Boyce não acha muito bacana o que o Ford tá fazendo, mas ele também quer informações. Então ele pega a seringa e fala: ô meu queridão, o que é isso aqui? O que é isso? E esse Waffner não fala nada. Na verdade ele até fala, né? Ele diz, vai shine, que é, eu não vou falar nada. Até fluente, né? Vai shine. E o Waffner não só fica calado, como ele também está atento, porque esse homem apanhou demais, mas ele fica ali, ó, prestando atenção em tudo. E quando o pessoal começa a decidir que vão levar ele para entrar naquela torre inimiga, o Chase dá bobeira, o Waffner aproveita e mata o cara. Eu vou dizer uma coisa, tá? O cara que morre do jeito que o Chase morreu, ele tinha que se envergonhar muito, tá? Porque ele morreu pra um cara que tava vendado, amarrado. Cara, pô, que vergonha. E depois de ter sido espancado. É. Is it bad? Is it bad? Você parece que é burro, rapaz. Bom, o fato é que depois dessa situação eles conseguem parar o alemão maluco, mas o Chase morreu, ele está ali sangrando, triste. Essa cena inclusive lembra lá o resgate do Ryan, quando o médico morre, começa a sair sangue e tal. Mas eles têm em mãos aquela seringa. E como o cara morreu mesmo, e eles não sabem o que é aquilo ali, mexe nele pra ver o que acontece. Nesse momento, o Chase levanta a todo gás, a todo vapor, cheio de energia e se sentindo super bem. Só que alguns segundos se passam e ele começa a ficar totalmente deformado. E ele começa a agredir os seus próprios companheiros. E aí o Boyce não vê outra solução senão acabar com a vida do Chase novamente, dessa vez de uma vez por todas. E enquanto os nossos trapalhões estavam ali brigando um com o outro, o Waffner, que não é bobo nem nada, aproveita a situação, pega o irmãozinho da Chloe, o pequeno Paul, e consegue escapar da casa. E aí eles até tentam parar o cara atirando nele. E um desses tiros acerta bem no rosto, arranca parte da mandíbula do Waffner, mas mesmo assim o alemão consegue escapar e leva a criança junto. Chegando na base, o alemão fala: pô, eu vou ter que pegar esse soro aqui e testar em mim. Eles nunca testaram o soro em pessoas vivas, como diz o cientista alemão, mas ele precisa, né? Porque tá doendo bastante esse maxilar dele aí, vamos ver o que acontece. Ele injeta o soro e fica super bem, ele fica forte. Esse é o famoso soro do super soldado. Você fez amor com o suco. E é justamente isso que os nazistas querem. Eles querem fazer esse soro aí para poder ter um Reich de 1000 anos. A 1000-year Reich needs 1000-year soldiers.
Bom, além dessas conexões do suco que a gente falou agora há pouco, do néctar e tal, você também pode traçar um paralelo com a saga Cloverfield, porque começa como um filme de uma maneira e vai se transformando em outro, com essas teorias da conspiração e tal. E esse negócio de falar que nazistas tinham tecnologia avançada, que eles tinham contato com alienígena, os teóricos da conspiração adoram falar sobre isso. O cinema já fez isso muitas vezes, a gente já vê desde os caçadores da Arca Perdida, essas suspeitas de que eles têm algum tipo de poder especial, entendeu? Então não é uma história inovadora, mas ela é bem realizada aqui. O filme, que se inicia como um filme de guerra, acaba tendo algumas coisas de horror bem impressionantes. Quando a gente chega nesse laboratório, a ambientação é bem impressionante, é bem legal mesmo. Então ele tem alguns tons de mistério e de conspiração que também fazem os fãs conectarem a saga Cloverfield. Bom, os nazistas estão lá com o garotinho Paul e aí o Ford fala, olha, esse não é problema meu, nós temos que destruir a torre, a missão é essa. Só que o Boyce acaba convencendo o Ford a entrar lá e tentar resgatar o garotinho. Vamos nessa! O Boyce, o Ford e a Chloe invadem essa torre inimiga, os outros 2 soldados americanos dão cobertura pra eles e lá dentro não demora pra Chloe conseguir encontrar o seu irmão e resgatar ele. Só que algumas cobaias ali foram libertadas pelo Waffner. E então a mulher começa a ser perseguida por um super soldado nazista bizarro, um zumbi super soldado que vai à caça dela. Ela passa por maus bocados, mas consegue fazer o famoso churrasquinho de chucrute, taca fogo na criatura e escapa desse laboratório junto com o seu irmão. Esse momento do filme parece até uma adaptação de Wolfenstein, porque é a Segunda Guerra Mundial, tem nazista, tem mutante, tem essa loucuragem, e é bem bacana essa ação do filme. Ele tem vários elementos, né, como a gente falou antes, ele começa com esse negócio de guerra, vira mistério, e aqui é um filme bem trashzão mesmo, tá ligado? A maquiagem é muito bem feita, tem muito sangue, muita violência, é bem massa, tá? Mas é impressionante como ele consegue fazer essas coisas funcionarem, porque o paradoxo Cloverfield também tentava ter algumas transições, elas eram sempre bruscas e sempre mal-vindas, assim, era muito esquisito. E aqui a história vai seguindo um rumo natural do qual ela sai de um filme de guerra e vai se aproximando muito mais do horror e da ação. Até porque vira porradaria no momento em que ficam só o Boyce e o Ford ali e eles estão plantando explosivos para destruir toda aquela torre. Só que o Waffner fica sabendo disso e encontra o Ford, espanca ele, dá o troco por aquela surra que ele tomou no sótão. Agora ele vai, espanca o Ford, o Boyce chega e tenta ajudar o cara, começa a atirar no Waffner e tal, mas isso não adianta. Só que a presença do Boyce ele permitiu que o Ford pegasse algumas seringas do super soro e se injetasse. E aí, nesse momento, a gente vai ver uma porradaria entre 2 super soldados. E essa porradaria termina com o Waffner sendo explodido, todo zoado lá embaixo. E aí o Ford vai lá com o Boyce fala, tá, vamos vazar daqui. Só que o Ford não quer isso. Ele fecha a porta e fala, Boyce, vai embora. A gente tem que destruir tudo isso aqui porque esse soro é um perigo. Não pode cair nas mãos dos americanos também. Porque se eles tiverem esse sorinho aí, eles vão usar pra maldade também. E a essa altura o Ford também já está se transformando e aí vale a pena a gente mencionar que a maquiagem desse filme é excelente, muito boa mesmo, eles conseguem convencer a gente com essas criaturas, não é um filme que fica se apoiando o tempo inteiro em CGI, então as coisas funcionam bem aqui. Muito bom. No final das contas, o Ford se sacrifica, explode toda aquela ambientação e junto o Waffner, que não tinha morrido ainda, mas depois dessa explosão não tem muito o que fazer, né? Caralho, filha da puta, morre! Boyce foge do local, consegue voltar à cidadezinha, os seus superiores perguntam o que aconteceu e ele mente, porque ele não quer falar que eles tinham encontrado aquela espécie de soro lá, eles têm que manter isso na maciota. E aí o filme termina com um gancho para uma possível sequência que não aconteceu e dificilmente vai acontecer. Operação Overlord custou 38 bilhões e faturou 40, então não fez uma grana muito boa. Assim, as críticas até foram positivas, mas esse filme aqui acabou não chamando a atenção das pessoas, o que é uma pena, porque ele é um filme bem legal, ele é um filme bem trash, assim, na parte da maquiagem, mas ele é bem feitinho, ele é bem divertido. Tu começa ali, pega um mistériozinho e tal, e depois que ele engrena com esse lance de super soldado, de quase zumbis, ele fica bem massa. Obrigado, amigo, você é um amigo. Eu não sei se esse filme realmente era para ser
conectado à saga Cloverfield, mas ele com certeza seria uma continuação melhor do que o Paradoxo Cloverfield. Porque se a gente pegar essa história, com todas essas teorias dos fãs, por exemplo, e só colocar no laboratório nazista, talvez, alguma coisa relacionada à criatura, alguma coisa mais direta, que mostre um monstro, etc., ou embaixo da terra, enfim, ele acabaria de alguma maneira se conectando ali à ideia dos monstros e de Cloverfield de uma maneira mais interessante, mais misteriosa e muito mais aberta do que o Paradoxo Cloverfield. Por exemplo, se no final desse Operação Overlord, depois daquela explosão que tinha lá a parte de baixo da França, isso de alguma forma, sei lá, acabasse dando um peteleco no monstro. Sei lá, talvez o monstro tava dormindinho assim, sabe? Ele, opa, sentiu alguma coisa. Não tô falando que seria bom, mas com certeza seria melhor do que essa bosta desse Paradoxo Cloverfield. Acordei agora, essa cara inchada. Exatamente, não é um filmaço, mas é um filme divertido, é um filme interessante que hoje em dia a gente não pode falar que faz parte da saga Cloverfield, porque ele realmente não faz. Mas um novo capítulo está a caminho. Dessa vez, reza a lenda que ele será escrito para de fato ser uma continuação, especialmente de Cloverfield Monstro. O pessoal também comenta que vai ter uma espécie de vírus mortal rolando, então a gente tem que esperar realmente um trailer para saber o que vai ter. A parada é o seguinte, tá? Conhecendo essa saga como a gente conhece, vai ser uma maluquice, vai ser difícil de entender como é que isso conecta, mas a probabilidade de ser um filme bom é grande, tá? Porque essa saga tem ótimos filmes, e agora vem o nosso ranking. Pra mim o melhor é o Rua Cloverfield 10, acho um filmaço de suspense. Depois vem Cloverfield Monstro, que eu acho assim bacana, um filme bem massa, depois que engrena ali dos jovens fica bem bom. Na sequência vem o filme que não faz parte da franquia, mas pra mim é bem melhor do que o que faz, que é a Operação Overlord, e por último, lá no inferno tem o Paradoxo Cloverfield. O meu ranking é exatamente o mesmo, e eu gostaria de ressaltar mais uma vez que eu acho Rua Cloverfield 10 um filmaço. Eu acho esse filme realmente muito bom. Se você nunca assistiu, assista ele, mesmo que você já saiba o que vai acontecer, porque vai ser uma boa experiência. Cloverfield Monstro também acho um ótimo filme de found footage. Operação Overlord não tá no mesmo nível desses, é um filme divertido que vale a pena ser assistido, e Paradoxo Cloverfield, se não tivesse Cloverfield no nome, ninguém assistiria. Eu acho esse filme uma merda. Calma. Eu acho esse filme uma merda, destruiu essa... Calma. Chama meu cachorro! Sai! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta qual é o seu filme favorito dessa franquia. Pode adicionar filmes que não fazem parte dessa franquia, como a Operação Overlord e até mesmo o Piratas do Caribe, o primeiro aquele. Ah, esse não. Inclusive, tem até pessoas que conectam Cloverfield a Lugar Silencioso. Quer botar junto no ranking? Bota. Mas o Piratas do Caribe também, porque eles vão no mar, e embaixo do mar é onde fica o monstro e o néctar do leito marinho. A maldição do Pérola Negra não era do barco. Pérola Negra é um nome que eles chamam, o néctar marinho. Eu esluxo aquela bebida, dizem que ela era viciante. E o Jack Sparrow age de maneiras que parece que ele tá sempre, de alguma maneira, afetado por alguma bebida. Não era rum, era esluxo. Bom, enfim, trouxe essa conexão aí pra você que não sabia, fica a dica. E não esquece também agora de conferir os links que estão na descrição do vídeo. Vai nas nossas redes sociais, assista as lives do Miguel e ouça o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Beijo! Tchau!